Boas-vindas a esta análise visual da Forge College. Bom, na nossa última conversa, a gente viu como as escolhas de layout de dados no CloudRake afetam a escalabilidade, certo? Analisamos latência, rendimento, aquela coisa toda. Mas saber que um layout específico gera uma alta amplificação de leitura é só metade da batalha. Hoje, a gente vai literalmente abrir o capô dessa máquina. Vamos pegar essas métricas abstratas de alto nível e mapear direto para as estruturas físicas que compõem o armazenamento de estado do CloudRake. É basicamente sair da leitura do painel do carro e lá sujar as mãos para entender como o motor de fato funciona. E para não nos perdermos, esse é o nosso roteiro de engenharia de hoje. Começamos com a anatomia e os componentes principais, passamos por uma metáfora bem bacana para entender os caminhos de leitura e escrita e fechamos com os próximos passos, super direto ao ponto. Então, seção 1, Introdução à anatomia, conectando as métricas à nossa estrutura física. A grande virada de chave aqui é sair daquele mundo das implicações teóricas de escalabilidade e pisar no chão de fábrica da infraestrutura física. O nosso grande objetivo é construir uma ponte real. De um lado, temos aqueles números analíticos, tipo taxa de acerto de cache e latência de cauda. Do outro lado, temos as peças físicas, discos rígidos, memória RAM, arquivos estruturados. Entender exatamente qual índice o sistema consulta ou se um acesso vai precisar raspar o disco é o que separa quem apenas usa a tecnologia de quem realmente domina a engenharia por trás dela. Vamos conectar essas peças. Vamos para a seção 2, os componentes principais do CloudBrake, ou seja, onde os dados realmente moram. Aqui estão as verdadeiras estrelas do show. E o detalhe mais fascinante dessa divisão arquitetônica é a residência típica de cada peça. Reparem que o índice lógico e o cachê em memória vivem na RAM, felizes e extremamente rápidos. Elas são as estruturas quentes, construídas para velocidade absoluta. Por outro lado, o estado frio, ou imutável como os segmentos em disco, fica descansando lá no armazenamento persistente. Essa separação é o coração pulsante do CloudBrake. A gente mantém na memória só o que precisa acessar instantaneamente e arquiva o resto no disco para economizar recursos da RAM. E o grande protagonista aqui é o índice lógico. Pensem nele como a recepção de um edifício gigantesco. É o passo número 1, sem exceção. Quando aparece uma chave de conta abstrata, inicialmente o sistema não faz a menor ideia de onde ela está no disco. Aí entra o índice lógico recebendo essa chave e atuando como um roteador de altíssima velocidade, apontando exatamente para qual partição física essa informação pertence. Sem esse cara na memória, o sistema estaria simplesmente andando de olhos vendados. Seção 3, a metáfora da biblioteca, transformando estruturas abstratas em espaço físico. Para deixar tudo isso o mais palpável possível, vamos imaginar o sistema inteiro como uma imensa biblioteca pública. Termos como offsets físicos ou tabelas de metadados podem soar densos demais, então a analogia salva o dia. As chaves de conta que estamos procurando são os títulos dos livros. Os metadados de partição funcionam como catálogo geral. O índice lógico é aquele fichário enorme de cartões logo na entrada. Agora, atenção para esses dois últimos. O cache em memória é a mesa do bibliotecário. É rapidinho pegar um livro ali. Já os segmentos em disco são as prateleiras de armazenamento lá no fundo do prédio. Caminhar até as prateleiras leva tempo e dá trabalho, exatamente como uma busca em um disco rígido. E isso ilustra perfeitamente a nossa questão de performance. Se o catálogo está organizadinho e atualizado, a busca é instantânea na memória. Mas se o catálogo desatualiza ou se os livros não estão na mesa do bibliotecário, começam as buscas extras. O sistema tem que ficar zanzando entre as salas, lendo e relendo o disco, o que simplesmente tritura a latência. Aliás, dominar esses gargalos é uma das habilidades centrais que a gente debate na comunidade de aprendizado avançado da Forge College, porque na prática é isso que dita se a infraestrutura escala ou trava de vez. Seguindo em frente, seção 4, o caminho de leitura, rastreado passo a passo. Vamos ver essa engrenagem rodando. Imagine acompanhar um único pedaço de dado enquanto ele viaja por essa esteira transportadora. Tudo flui numa ordem bem lógica. Passo 1, consulta o índice. O sistema vai lá no fichário achar a seção correta. Passo 2, resolução de metadados. Lemos o manifesto para descobrir a prateleira exata. Passo 3, a sonda no cache. Damos aquela olhada na mesa do bibliotecário para ver se, por sorte, o livro já está lá. Se estiver, bingo, fim da história e latência mínima. Mas se dermos, caímos no passo 4, a busca em disco. É a caminhada longa e pesada até a prateleira para finalmente buscar o arquivo. Só que há um detalhe técnico fascinante nesse quarto passo. O mecanismo resolve o valor válido mais recente.
Mas o que isso significa na prática? Significa que antes de rolar uma limpeza nos dados, que chamamos de compactação, podem existir várias versões do mesmo livro espalhadas pelas prateleiras do disco. O sistema, então, precisa de um esforço extra para ler várias partes e garantir qual é a versão mais nova. E adivinhem? Essa é exatamente a causa mecânica daquele aumento bizarro na amplificação de leitura que vimos na lição anterior. É puro esforço adicional só para separar o que já é antigo do que ainda vale. Vamos virar a moeda, seção 5, o caminho de escrita. O ciclo de vida de uma atualização. Como é que dados novos entram nesse ecossistema e se tornam residentes permanentes, seguros contra qualquer falha de energia? O caminho da escrita tem 4 passos primordiais. Primeiro, o estadiamento local. A escrita chega e é anotada de forma ultra rápida em uma área de memória. O bibliotecário põe o livro na mesa e registra a entrada. Segundo, o índice atualizado para que novas consultas encontrem essa informação fresquinha na mesma hora. Terceiro, entra o fluxo de durabilidade. Processos de fundo rodam, pegam o que está na mesa e guardam de forma definitiva no disco. E por último, a compactação consolida tudo nas prateleiras, mesclando dados e economizando espaço. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que precisamos dissecar todas essas etapas cirurgicamente? Afinal, não estamos apenas fazendo um passeio turístico pela biblioteca. A questão real é: como isso se traduz no dia a dia de quem precisa resolver problemas severos de performance em ambientes reais? A resposta é simples. Isso nos dá um mapa de diagnóstico imbatível. Se o sistema sofre com latência alta para ler dados, sabemos instantaneamente que o culpado é o passo 3, cache insuficiente. A mesa do bibliotecário encheu e ficou pequena. Se a amplificação de leitura está disparando, o passo 4 da escrita está falhando, ou seja, a equipe de compactação está atrasada. E se as escritas estão lentas demais? A área de estadiamento na memória está sufocada, incapaz de descarregar os dados para o disco na velocidade ideal. Com isso, a gente para de adivinhar no escuro e passa a atacar o problema com precisão cirúrgica. E assim chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos, finalizando nosso projeto de engenharia. Para amarrar tudo que desbravamos aqui e preparar o terreno para a próxima fase, levem sempre esses 3 princípios de design em mente. Primeiro, separem radicalmente o mapa lógico, o catálogo, de onde o arquivo físico realmente descansa. Segundo, nunca esqueçam das trocas envolvidas. Colocar tudo na RAM traz uma velocidade absurda no curto prazo, mas cobra custos operacionais altos lá na frente. E terceiro, a rastreabilidade é absolutamente tudo. Quando a rede engasgar ou ficar lenta, não tratem só o sintoma. Sigam o caminho passo a passo, usando essa esteira que acabamos de estudar e isolem exatamente o componente que está falhando. Compreender a fundo a anatomia do Cloud Break e o papel exato de cada índice, manifesto e cache é a nossa fundação. É isso que nos prepara para o próximo grande desafio, projetar limites de partições que beiram a perfeição. Agora que as regras físicas do jogo estão muito claras, a recomendação de ouro é dar um pulo no site forge.college para explorar o restante dos materiais e continuar aprofundando esses temas incríveis de engenharia Web3. Mas, antes de encerrarmos, deixa essa provocação no ar. Sabendo exatamente como as buscas exaustivas no disco punem severamente a latência de um sistema, de que forma a arquitetura das suas partições vai mudar a partir de hoje?